Olá, vamos mais um pouco estudar sobre a ciência espiritual da criação, vídeo 25, correspondente a esse estudo, e é um vídeo no total de o número 313. Vamos lá, está complicando. Está complicando aqui o estudo, né, gente? Então, aqueles que pela primeira vez estão vendo esse vídeo, acesse os anteriores para poder entender. Porque isso aqui é um segmento, desde o primeiro até aqui é o 25º. Então, hoje vamos falar mais um pouco sobre a hierarquia divina, a hierarquia de Deus. Anteriormente, deixa eu ver aqui, eu tinha falado na ordem criador, primeiro criador, segundo o trono gerador do fator, terceiro gerador da essência, depois vem o do elemento, depois vem o trono gerador das energias, depois vem trono irradiador das qualidades divinas, o trono imantador das qualidades divinas e o trono aplicador das qualidades divinas. Então, depois do Criador, vem os 7 níveis vibratórios ou hierárquicos. Bom, então vamos lá para a hierarquia divina. Temos o trono gerador de fator divino. Eu vou escrever. Outro dia eu vi que aquilo tudo que eu tinha escrito não ficou bem visível, né? Aí eu voltei a colocar o lampião da maneira como estava, que é para ficar mais visível aqui. Ficou menos luz, mas ficou melhor, né? Para vocês, se quiser escrever, né? Aí, trono gerador do fator divino. O trono gerador do fator divino, ele é virginal. O que é virginal? Vem de virgem. Então, vamos dizer em outras palavras, é um fator puro, né? Puro, sem que ele esteja sendo irradiado por outros, ou contaminado por outros, é virgem. Então, o trono gerador de fator divino é virginal. Em si mesmo, veja só, como já foi explicado, o Pai Mãe Criador primordial, através, vamos dizer, aqui no caso dessa galáxia, através do Sol, que é o Logos, que é o trono maior. Ele atua nessas criações. E ele, o nosso Sol, ele tem todos o tipo, vamos dizer, falando nota linguagem, todo o tipo de fator que o
que o Criador tem. Ele é filho do Criador. Ele é um espírito. Apesar da gente ver assim, aquele só ele é um espírito. Aí ele irradiou durante bilhões de anos e continua irradiando. Conforme a vontade do Criador. Então, o nosso Sol ele cria por si mesmo. É o caso aqui, ó. Criador gerou o trono gerador do fator divino, através, vamos dizer, do trono maior, gerou esse foco, né, de luz, dessa luz intensa, que aqui na Terra são 7, como já foi explicado. E esse trono, que é uma hierarquia, é gerador do fator divino que é virginal, é em si mesmo, ele é em si mesmo, ele mesmo, uma qualidade do Criador. Dá uma comparação com o ser humano. Deixa eu pensar aqui. Isso aqui é para quem não está entendendo? Deixa eu ver aqui. Me parece que uma pessoa carismática, me parece que é aquela pessoa que ela não adota, ela é por si mesma, ela não adota a opinião dos outros, ela tem opinião própria, ela é uma pessoa determinada daquilo que ela acha, daquilo que é dentro do que ela sabe, ela é aquilo. Ela não vai pela cabeça dos outros. Então, o trono gerador do fator divino é em si mesmo uma qualidade, ele é assim. Ele não tem interferência de outros fatores, ele é o que é de si mesmo, porque ele foi gerado assim. E as qualidades do trono gerador do fator, nós temos trono gerador do fator, que pode ser da fé, do amor, do conhecimento, da ordem, da geração, da evolução e da justiça. Temos o outro trono, que é o gerador de essência divina. Fator divino, essência divina. Essencial. Essência divina. Também gera em si mesmo uma imanência do Criador, mas somente os seres que têm o mesmo magnetismo absorverão essa essência, que é um fator agregador. Por quê? Porque na primeira fase do trono gerador de fatores, foi gerado, vamos lá no início que é melhor, né? O criador bota lá a partículazinha, umazinha, depois vem a outra, pac, junta, vem a outra, pac, junta. Então há uma ordem, né? Mas eu sei lá por que há uma certa atração, ou o próprio trono hierárquico, talvez ele também se atraia por aquela coisinha pequena que está sendo já preparada para ser futuramente um espírito. Um espírito pode ser de animal, um espírito
futuramente ser humano, um espírito de uma planta, um pássaro. Então, cada trono gerador de essência pode-se dizer que são subdivididos em várias essências, uma não interfere na outra, e as essências um exemplo, religiosidade, por exemplo. Como eu estava dizendo antes, mas somente os seres que têm o mesmo magnetismo absorverão essa essência, porque eles já tinham sido preparados ali com o trono gerador, fator divino. Então, esse ser que agora está sendo fatorado pelo fator essencial do trono gerador da essência divina, ele não tem consciência nenhuma. Mas há uma atração, porque na criação há rejeição e atração. Isso aí fica assim um mistério, né? Quer dizer, porque não foi a escolha, mas existe uma atração, um impulso. Cristo, nas cartas de Cristo, fala muito no impulso. Eu até parei agora de ler um pouco, então não dei continuidade ainda. Estou me dedicando mais a fazer, né, mais vídeos, então, mas ele fala, quando acontecem as coisas, essas criações, existe um impulso. E nós temos muito disso aqui na matéria, né? Nós somos muito impulsivos. Eu, por exemplo, fui muito impulsiva quando nova. Agora não, agora eu estou mais, penso mais, raciocino mais, mas a maioria é impulsiva. Ah, fazer isso, vamos, sabe, dá aquela. Até para atração que sente por uma outra pessoa. Não analisou, não está prestando atenção que realmente tem sintonia com ela, teve aquele impulso porque olhou, achou bonito, né? Isso agiu com impulsividade. Então, essa coisinha pequena que ainda não tem consciência, ela vai se sentir atraída de uma das essências divinas. E quando há a sintonia, a atração entre eles, então aquele fator essencial vai ficar em cima daquela coisinha pequena lá. Tipo, um pouco gelatinosa, né? Aí vai, até saturar. Quando ficar saturado, aí passa para outra fase. Aí nós temos o trono gerador do elemento. E como acontece? Depois da combinação das essências, surgirá os elementos. Porque ali começa a gerar uma onda magnética. Ela é uma onda magnética que vai ser reta ou alterada, com alterações. Passiva ou ativa. Depois que acontece isso tudo, vamos a uma outra fase, pelo trono
gerador de energias. Que absorve os elementos, geram um tipo de energia dependendo da combinação dos elementos. Aí pode ser até uma coisa aleatória, né? Ondas magnéticas, eles têm ondas magnéticas retas ou alteradas, idênticas a mesmo tipo de onda, né? Do anterior, passivo ou ativo, e são chamados, esse trono gerador de energia, são chamados os tronos encantados. E nós temos também o trono irradiador de qualidades divinas. Gera fatores e irradia no padrão vibratório porque estão sendo irradiadas pelos tronos energéticos. Quando esses tronos energéticos também ficam saturando, né? Irradia, irradia, irradia. Começa para esta fase do trono irradiador de qualidade. Eu já falei outra vez as qualidades, né? Quais são? Pode ser a fé, o conhecimento, que deve ser o meu, né? Conhecimento. E isso é para toda a vida. Quando acontecer essa engenharia toda espiritual, de criação pelo Criador, isso aí fica para toda a vida. Você vai ter sempre esses fatores dentro de si, independente da... Aí pode ser que tudo isso esteja dentro da partícula daquele ovo da partícula do Criador, que é o tipo ovo, né? Está dentro da gente. Um negócio assim, pode ser que isso tudo esteja aqui. Quando a pessoa está no caminho do bem, uma pessoa boa, uma pessoa equilibrada, tranquila, aí fica tudo vibrando lá dentro. A gente não sente, mas está lá, está lá. E com muita luz, a energia se expandindo. Quando voltados para as trevas, vai chegar a um ponto, principalmente depois que falecer, a pessoa vai decaindo, muitos vão decaindo, aqueles que decaírem mais ainda, acabam sendo ovoides, e aí esse ovoide pequeno que está dentro do ovoide maior, que é o espírito, né? Então, vamos lá, que agora foi legal essa, né? As pessoas entenderem. O espírito ovoide é isso aqui, tá? A centelha do Criador está dentro do espírito ovoide. Quando ele decai, quando ele vai lá para o abismo. Uns ficam semiconscientes, outros ficam um pouquinho melhor na consciência. Esse outro ovoidezinho pequeno, mais ou menos, né? Uma bola de ping-pong um pouco menor, ele fica armazenado lá dentro do espírito, que se autotransformou em espírito ovoide. Só que ele vai ficar apagado. E onde estão esses fatores? Só podem estar aqui, né? E outro aqui, ao redor, mas está tudo apagado, está tudo sem funcionar. Tá? Bom. Então, as qualidades, como eu estava dizendo, as qualidades pode ser conhecimento, ordem, justiça, etc. Etc. Os fatores, eles são absorvidos pela energia, porque os fatores, eles geram
uma onda magnética, eletromagnética, gera energia. E então, são absorvidos pela energia e os qualificam. As qualificações podem ser ígnea ou aquática, ou mineral, ou eólica, ou telúrica, ou cristalina ou vegetal. A mineral corresponde ao amor, que é agregadora. A eólica corresponde à ordem, porque ela é ordenadora. Então, primeiro vem a mineral, o amor, depois a ordem, que vai colocar ali, começar a construir, a construção, né? Ali do ser. Então, tem um exemplo aqui, a Oxum. Oxum natural, que corresponde, como já foi dito nos outros vídeos, ao amor. Oxum, agregadora, ao amor. Ela gera o fator agregador, que é mineral, né? Alcança todas as energias minerais e agrega-as, imanta-as como condutoras das suas vibrações de amor, união, fraternidade e concepção. Concepção, né? Criação. Quem tem amor, quem foi irradiado pela Oxum, que é essa denominação na Umbanda, ela gosta de gente ao seu redor, união, gosta, se ela tiver uma família, ela gosta que a família seja unida. E às vezes ela nasce numa família que não é unida e ela procura, né? Às vezes ela pode ter nascido numa família dessas para ajudar a família, mas às vezes não lembra, não desperta, e lá se vai por água abaixo o que ela veio fazer. Então, o trabalho seria tentar unir as pessoas. É uma pessoa fraterna. E vou estender mais, né? Uma pessoa tolerante, paciente, calma. O amor acalma, o amor incondicional, esse amor puro, ele acalma a pessoa. Olha o que eles dizem aqui. Ah, presta atenção, né? Porque uns hinos sobre Oxum, umas canções sobre Oxum nos centros espíritas, Oxum, e fica aí o médium fica recebendo, que nem é Oxum, é um ser, um guia, que está lá, que está na linha, nessa linha, tal, então aí fica. Mas quando diz, teu guia de cabeça e eu sei que. Acho que não é bem guia de cabeça, tem outra denominação, mas eu não sei. O de cabeça aí é Oxum com mais outro. Quer dizer que você foi irradiada pelo amor e mais irradiada por outra qualidade, né? Por outra coisa. Tá? Então, prestem atenção, vocês que são bandistas, que estão vendo o vídeo, prestem atenção, porque o que eles dizem para a gente. Vamos lá. A amada Mãe Oxum natural deve ser entendida como um trono divino que gera em si mesma e irradia em nível planetário e multidimensional.
o fator agregador ou amor divino. Não é uma pessoa, não é semelhante a gente. E isso aqui, ó, irradia a nível multidimensional. Então, ela está irradiando, eles estão ali, aqueles foquinhos a gente não vê, mas está ali, estão irradiando para todos, cada um na sua qualidade. Mas a Terra tem outras dimensões. Aí ele fala multidimensional, por quê? Não só está irradiando aqui, nesta terceira, como na quarta, na quinta, na sexta, sétima, oitava. Porque nós sobrevivemos, eu creio, eu não sei se quando você não mais, vamos dizer, incorpora, reencarna, vamos dizer, se continua a receber, porque diz que isso é a nossa, é para toda a vida, é a nossa ancestralidade. Aí eu não tenho esse conhecimento, porque o livro não diz além, né? Ele só diz isso. É a nossa ancestralidade, nós seremos irradiados sempre, é a nossa sobrevivência, né? Por isso que a gente está aqui, a gente vive, porque os fatores estão sempre sendo irradiados. Quando eles param de ser irradiados, o que acontece? E por que para de ser irradiado? Porque o ser abaixou a frequência. Ou seja, por um ser muito mau, cruel, ou seja, por uma pessoa que só vive pensando na mágoa que tem, na tristeza, na depressão, uma pessoa julgadora e que continua, quando morre não se arrepende, continua, aí vai abaixando, 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 perde o perispírito, pronto. Aí acontece isso aí. Bem, hoje eu achei por bem ficar por aqui para depois alcançar mais um pouco, né, do estudo. Então é muito importante a gente se voltar, né, para o bem, estabilizar a nossa energia, o caminho do meio, porque nós todos temos o lado positivo e negativo. Ninguém pode dizer que não tem, porque tem. Porque nós sentimos medo, que isso também, pessoa que tem muito medo e leva esse medo para depois da morte, acaba ficando assim também. Porque o medo é para nossa defesa, é para nossa defesa dizer, não, ali é perigoso, eu não vou. Mas é um equilíbrio. Você não ficou com aquele medo, só pensando naquele medo. Você é uma pessoa equilibrada, sentiu, tá? Ouviu um tiroteio, sentiu medo, é natural, mas se mandou e pronto, não pensa mais nisso. Não vai ficar curtindo o medo que toda vez que você sair, pode acontecer novamente. Aí você vai curtir o medo. Não pode. Tem que ter o equilíbrio. É o equilíbrio em tudo, como o Buda disse. Mas esse equilíbrio é em tudo, em toda a maneira de viver. O equilíbrio tem que ser na comida, até nos remédios, né? Tem gente que, por tomar remédio demais, passa mal. Tem gente que não sabe que não precisa tomar tanta quantidade de cálcio, depois dá problema, ele vai se alojar no rim, no coração, no cérebro. Tem que fazer exame de vez em quando. Eu, por acaso, há anos que eu não faço, tenho que fazer. Estou aqui falando e não fiz. A gente vai deixando, né? Equilíbrio em beber a água, só a água necessária. Equilíbrio de dormir o suficiente, nem pouco, nem dormir demais, que aí fica todo. Fica até sente sonolência por dormir demais. Saber sempre. Para estudar, por exemplo,
O estudo equilibrado, não precisa ser fanático em estudar, que fica o dia todo sem se distrair. E a distração tem que ser equilibrada, porque a pessoa que só vive viajando, se distraindo, vai aqui, chega no fim, não tem mais graça nenhuma. Então, ele procura viajar mais, porque ele já não está encontrando graça, prazer nessa viagem, porque parece que já viu tudo que tinha que ver, então ele fica procurando. Tudo tem que ter o seu equilíbrio. Tudo tem que ser dosado na vida. O exemplo está na criação. Quando o fator gera, para aquela coisinha que está sendo criada, quando chegar ao limite, pronto. E se acontecer algum problema a mais, tem a contraparte do que está gerando, e desse trolho tem a contraparte que vai tirar, para dar o equilíbrio. Não pode, senão estraga a criação. Toda a criação há um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Nós é que acabamos fazendo em nós mesmos um desequilíbrio. Os pensamentos, exagero na bebida, em vez de tomar toma uma garrafa, divide por 2, que é suficiente, por exemplo, uma cerveja no final de semana, que não é aconselhável porque tem larvas astrais, né? É aconselhável não tomar porque a gente está ingerindo larvas astrais. Mas não, fica ali 10. A gente passa, olha, 10 garrafas de cerveja para 2 pessoas. Imagina como está por dentro o organismo. Horrível. Aí um belo dia, não vi mais o fulano que ficava ali, né? Ele está hospitalizado, ele está com cirrose no fígado. Que exagerou, né? A maioria também das pessoas que engordam muito é porque comem muito. É só diminuir a comida, não precisa nem a média, diminui. Tem gente que come 2 pratos cheios, depois não quer engordar. E coma coisas, menos carne também, né? Que engorda, menos coisas que engordam, né? Mas não tem determinação, as pessoas não têm determinação e força de vontade. Determinação. Os missionários que vêm fazer o trabalho de Deus e que fazem o trabalho de Deus, eles têm que ter determinação para fazer o trabalho. E associam e conseguem ter a vida normal como todos aqui na terceira dimensão, né? Trabalha, se distrai, tem relação com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu parceiro, vive normalmente. Mas ele sabe que, em primeiro lugar, está a missão. Ele se dedica, mas procura conciliar também as coisas. Porque se ele não conciliar, ele cai no fanatismo. Fanatismo, o que é o fanatismo? Pode ser que tenha alguém que não saiba bem o que é o fanatismo. O fanatismo é um gosto exagerado. E então ele só vê aquilo na frente. Só vê aquilo na frente. Deixa tudo de lado. Tanto existe essa seita, já é tão fanático, inventam coisas que até se suicidam, porque acham que suicidando vão alcançar lá a vida eterna, mais isso, mais aquilo.
O espírito é eterno, gente. O espírito é eterno, tá? O que não é eterno é a massa que está por fora. O espírito é eterno. Então, para que as pessoas ficam se preocupando? Temos tantas vidas diferentes, ainda temos muito que viver diferentes até alcançar um estágio de luz, né? E as pessoas ficam aí tensas, querendo abraçar o mundo de uma vez. Não é assim. Bom, agora eu vou terminar mesmo. Então, tudo de bom para vocês, paz, luz e vamos em frente. Não esqueça, este é o último ciclo da Terra. Quer dizer, o último ciclo de vários ciclos que já houve, né? De vários tempos.